Oi, gente bonita! Estamos aqui para mais um Profissão Cultura. Não estranhe que eu tô com a blusa errada, porque eu esqueci de trazer a blusa do Profissão Cultura e a gente está gravando dois programas nesse mesmo dia, mas não é o Teatro a Conta-Gotas, tá? A gente está no Profissão Cultura. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Nessa segunda temporada que é só de mulheres, a gente já recebeu aqui a Cida Pedrosa, a Luciana Azevedo, a Thalita, a Cira Ramos, e hoje a gente está com a Paula de Renault. Bem-vinda, Paula. Obrigada, muito obrigada. Primeiro, sua camiseta é linda. E eu fico muito feliz de participar aqui com você, né? Lhe admiro muito, você sabe disso. Sempre lhe digo isso, tanto que eu admiro o seu trabalho, né? Tudo que você faz, assim, pela cultura do nosso estado. E para mim é uma honra estar aqui para esse bate-papo. Muito contente. Maravilha, obrigada, Paula. Eu fico toda envergonhada. Então, minha gente bonita, hoje a gente vai conversar muito sobre mercado, a gente vai conversar muito sobre o mercado aqui da cidade do Recife. Paula tem uma longa estrada como produtora cultural, é referência aqui na cidade. Todo mundo, quando pensa em produção cultural, lembra de quem? Paula de Renault. E ela vai contar um pouco dessa história dela aqui. E aí, para começar de verdade, eu vou perguntar, quem é Paula de Renault? Bom, a Paula de Renault é uma atriz que queria trabalhar como atriz em 1983 e para poder trabalhar como atriz teve que se autoproduzir e aí virou produtora. E aí fez jornalismo, fez vários cursos de teatro, mas que passou a vida se autoproduzindo e aprendendo com a vida, com as experiências de produção. Uhum. Faço muita produção e fiz sempre mais teatro, produzi o Janeiro de Grandes Espetáculos, festival durante 17 anos, trabalho num outro festival também que eu criei depois que saí do Janeiro, o Reside Festival. Idealizei, faço os projetos, faço captação, realizo o do Reside. Trabalho com o meu irmão, que é Rogério de Renault, no projeto Sona Rural, na parte audiovisual, né, de filmes, séries para TV, a produção executiva das apresentações da Rural, a parte de contabilidade financeira. Bom, de um tudo, como o mercado nos obriga e a profissão nos obriga a fazer isso, né? E saber de um tudo e fazer de um tudo. Então, eu tenho 40 anos nessa brincadeira. Olha só, minha gente, sabe demais, viu? 40 anos não são 40 dias, viu? Moisés que o diga quando atravessou o deserto. Nossa! Paula, queria que você fizesse um panorama assim para a gente do que tem sido a produção cultural aqui na cidade. Você começou lá na década de 80 e muita coisa foi mudando ao longo desse tempo. Queria que você fizesse assim, um breve panorama do que é essa produção cultural aqui em Recife. Manu, assim, realmente uma mudança, né? Desde que eu montei meu primeiro espetáculo em 83, inclusive na época ainda existia censura. Então, meu primeiro texto, a gente fez ensaio para os censores federais, que cortaram algumas cenas, inclusive. Eu tive que esperar 2 anos para poder montar esse espetáculo, que era sobre a história, era a morte de Vladimir Herzog. Então, era assim, a gente saindo da ditadura, nesse momento, e tudo se organizando, e um pouco que todo mundo meio perdido ainda, e, ao mesmo tempo, com boas perspectivas nessa abertura política, né? E claro que a política anda, né, interfere diretamente na economia,
E de 83 para cá eu vi muitas coisas e passei por muitas coisas na produção cultural, nessas mudanças políticas, consequentemente nessas mudanças econômicas. Então, como é que a gente produzia? Tem uma coisa que eu fazia, era muito doida, que eu queria fazer. Com 23 anos, você pode tudo na vida. Você pode, é super-homem, super-mulher, super-tudo. Né? Você consegue fazer qualquer coisa que você quer e tal. Então, eu me cansei de esperar que alguém me produzisse, eu queria trabalhar, eu achava que eu já estava ficando velha, com 23 anos, imagina. Aí eu falei, não, eu vou chamar atores profissionais, diretor profissional, e vou montar um espetáculo, porque eu quero me lançar nesse mercado. E aí chamei Germano Raiuti, que eu agradeço a ele até hoje, porque ele acreditou numa menina de 23 anos, que era a primeira vez que estava produzindo e iria atuar, e ele acreditou, eu fui tão convincente, eu acho que ele, não sei, ele leu minha alma assim, de dizer, não, eu acho que eu vou apostar. Ele é um cara arretado, eu agradeço muito a ele sempre. Então, Germano, né, que principalmente na época, todo mundo queria Germano, todos os espetáculos profissionais, e aí José Francisco Filho, Jorge Jamel na época, vários atores profissionais, e aí eu comecei a trabalhar, contratado, com cachê fixo, cachê ensaios e tal, e aí fui atrás de dinheiro, depois que comecei a produzir, eu fazia isso, eu fiz isso várias vezes. Aí eu fui atrás, a coisa andando, e eu indo atrás. Então, como é que a gente fazia antigamente, e principalmente nessa época? Não existiam cotas de patrocínios, né? A gente não pensava nisso, ainda não existia um marketing cultural, você não pensava isso como um marketing cultural, como abordar a empresa. Então, a gente chamava que era troca-troca. Sim. Né? Então a gente fazia uma boneca de programa onde a gente vendia os anúncios do programa e a gente ia em diversas empresas, eram lojas, e a gente às vezes trocava o tecido, né? Na época era muito Fortunato Russo, dava o tecido, a gente botava a logo deles lá no programa. Aí o cara do outdoor, a empresa do outdoor dava o outdoor, aí a gente colocava ele no cartaz e no programa. E aí uma gráfica entrava no outdoor, e assim era o tempo inteiro. Eu sei que eu passava o dia imaginando quem, eu vou dar o quê, em troca de quê, o que é que eu vou juntar. Eu ia até no banheiro pensando nisso, sabe? Eita, e se eu der isso? Não, aí eu peço isso, aí eu troco isso. Eram 24 horas. Era uma troca de serviços que vocês faziam. Exatamente. E aí a pessoa tinha o nome dele lá no programa e divulgava a marca. Exatamente. Então a gente conseguiu uma estrutura toda, e a estrutura de ensaios que precisava de dinheiro na mão, né, de uma verba, a gente captava em cima da venda do programa e contando com a bilheteria, que é exatamente o ovo na galinha, era o que a gente fazia antigamente. Era assim, jogar e acreditar que Deus é artista e que gosta dos artistas e queria ajudar, né? Então, o dinheiro básico para pagar os atores e os ensaios era a bilheteria. Era bilheteria e venda dos espaços do programa, que era primordial. Por exemplo, a contracapa de página inteira tinha um valor, por exemplo, 10 mil, meia página era 5, um retângulo, que era um quarto de página, era 5, sabe? Era, né, a gente ia 2.500, a gente ia até chegar no mínimo que você dava, você dividia isso e você levava a boneca do programa, que era a estrutura do programa toda feita, para mostrar ao patrocinador aonde queria entrar a marca dele. Então, era bem braçal e era bem... E valia a pena para os patrocinadores, porque eles se engajavam nessa estrutura, né? Porque tinha um público bacana nesse período, assim, muita gente ia para o teatro. Sim, a gente tinha temporadas de segunda a domingo, por exemplo. Tinha um espetáculo que era lá no Alfredo Oliveira, dentro do Teatro Aldemar de Oliveira, de Pedro Oliveira, que era às segundas-feiras. Ele apresentava às segundas. Então, as pautas dos teatros, elas eram movimentadas de segunda a domingo. Então, por exemplo, quando a gente contava numa bilheteria dessa, a gente contava que a gente iria fazer uma temporada, no mínimo, de quinta a domingo, durante 2 meses no teatro. E assim, a gente sabia que quanto mais tempo ficasse em cartaz,
se o boca a boca desse certo, que o boca a boca que a gente diz, era um diz para o outro que a peça é boa, como tem hoje em dia, né? Só que hoje em dia não é boca a boca, é no Instagram. Só que a gente não tem Instagram, então era um tinha aqui, ó, falar. O Instagram era a orelha. O Instagram era na loja. Era, um falava no seu ouvidinho. E aí, essa movimentação que as pessoas só falavam se elas vissem, né? Se as pessoas gostavam e iam, então a gente ia tendo a cada semana um público maior, uma bilheteria maior. E isso sustentava. E a gente conseguia pautas grandes dessa forma, né? Muitas vezes dava certo, muitas vezes não dava. Muitas vezes você saía. Essa daí mesmo, a primeira minha, eu saí, foi triste. Eu saí cheia de dívidas e no final eu tirei um empréstimo na Fininvest, na época, e aí depois que eu acabei a peça, eu fui arrumar um emprego para pagar as dívidas e eu arrumei um emprego justo na Fininvest. E aí todo mês, as minhas colegas de trabalho já ficavam brincando lá, porque eu ganhava o salário, ia para o caixa com o carnê do empréstimo, pagava e não sobrava quase nada. Aí funcionamos assim. Então, 83, 84 foi assim, 86 eu fiz do mesmo jeito, mas eu fiz um primeiro besterol aqui, que era o Deus nos acuda. Uhum. E aí passou por isso e até chegar num plano cruzado. Primeiro começou a aparecer plano cruzado, as empresas achavam que, como estabilizou a economia, que veio de uma loucura, as empresas achavam que iam ganhar muito dinheiro, que ia dar tudo certo. Então, elas começaram a dar dinheiro mesmo, sabe? A dar dinheiro não, mas era uma coisa assim. A gente já começou a um pouco que entrar o sistema de cotas, porque começou a aparecer início de 90 o marketing cultural, o que era marketing cultural, era as cotas, o que a gente podia dar de contrapartida para a empresa, então você já inventava outras coisas, você já pensava de outra forma, e aí a gente começou a vender isso e as empresas começaram a entrar, né? Então, com o plano cruzado, as empresas confiaram que a economia estava mais estável e elas tinham mais coragem de patrocinar. Aconteceu isso. Então, a gente tinha uma base, por exemplo, eu visitava cerca de 50, no espetáculo que eu montei, Bessame Multi. Eu visitei 50 empresas, contato com 50 empresas para conseguir 5. Mas conseguiu 5. E essas 5, assim, eu consegui vendendo anúncio do espaço do programa, né, que a gente chamava anúncio, o espaço do programa, com uma cotinha pequena, dando contrapartida, né, em cena, descia um quadro, por exemplo, tinha um motel Jardim, e aí na hora que tinha uma cena que era de sexo, não sei o que, aí descia uma coisa como se eles estivessem num motel, aí aparecia um letreiro luminoso, Motel Jardim, Hotel Jardim. E aí começou, né, essa coisa, a merchandising entrar, o marketing que era isso que a gente começou a aprender e a lidar, e começou a fazer essas coisas, né? E aí as empresas começaram nessa... Então, teve esse espetáculo mesmo, eu estreiei com ele, a produção toda paga, o dinheiro da temporada de cachê todo captado, e fiz uma temporada onde a bilheteria que entrava era para eu investir, se eu quisesse, no espetáculo, ou ficar para mim, ou fazer o que eu quisesse. Mas é todo pago, foi uma coisa que até hoje eu acho que foi... Mas assim, era sempre muita relação, porque se tinha que ir pessoalmente nas empresas. E outra coisa, não tinha computador para você fazer uma proposta e só substituir, não, gente. Sabe? Você digitava na maquininha e se você desse um erro, porque você não podia tirar xerox, para o cara ver que seu projeto era uma xerox, que não estava, você não tinha feito exatamente para a empresa dele, né? Sim. E aí ser datilografado um por um. De um por um.
é, eu ficava trabalhando assim no meu escritório, era assim, papéis em torno de mim, assim, porque errava uma coisa, jogava. Aí depois aí marcaram com aquele Roex, pouquinho, tudo bem. Aí até que aparece uma máquina elétrica que ela, só a primeira letra ela cobria. Aí, menina lá em casa, no final de semana, era a fila do povo de teatro para vir pegar minha máquina elétrica, com corretivo. Era a fila. Tu vai fazer projeto esse final de semana? Pode me emprestar, que eu tenho um projeto para fazer. Era a fila, assim, eu quase cobrando aluguel. Mas aí a gente conseguia isso, assim. É, tinha que ir procurar, era um corpo a corpo. Você tinha que ir e tinha que ser pessoalmente, porque não tinha outra forma. Então você passava um tempo para marcar com a empresa, você passava um tempo para você ter na empresa uma credibilidade. Se você entrasse nessa empresa e conseguisse patrocínio e fosse tudo bem, e você desse conta das contrapartidas, se fosse uma produtora séria, o espetáculo, você cumprisse o que você propôs, o que hoje é o objeto, né, o cumprimento do objeto de fato, você tinha uma fidelidade com aquela empresa legal, né? Então, eu tinha alguns que a gente tinha uma fidelidade boa, né? Alguma empresa. E tinha uma empresa muito importante nessas décadas todas, né? Que era a Center de Giovanni de Patti. Sim. Que a gente dizia que era edição, todos os vídeos da produção cultural ele dava, que a gente dizia sangue azul, que era de graça. A gente ficava na sala de espera da edição, então na hora que ele acabava de editar o que ele tinha de editar, ele fazia. Você ficava tarde lá, mas você ia e editava a chamada de Globo, essa coisa toda, né? E tinha uma coisa também que era a televisão, era muito importante. Se você não colocasse na televisão, também você não tinha resposta. Que graças a Deus, com a internet, com as redes sociais, isso foi, hoje em dia você não precisa da televisão. Uhum. Mas a gente precisava da televisão. E vocês pagavam? Pagava e pagava caro. Agora, na televisão, sempre você conseguia fazer na parte comercial, que tinha o Yuri, que está na Globo até hoje, ele conseguia, ele tinha uma sensibilidade para isso. Então, se fazia com comercial uns pacotes que baixava os valores e a gente conseguia colocar. Mas se você fizesse um espetáculo também e não colocasse na Globo, você não ia ter público. Então, para você ter público, você tinha que ter mídia na Globo. Então, graças a Deus, a gente se libertou disso hoje. A gente se libertou, né? E hoje em dia, Paula, eu tô ouvindo umas histórias assim, tô ficando, nossa, realmente, assim, tinha um mercado que funcionava, assim, você criava uma rede de contatos, essa rede de contatos funcionava com essas empresas e você acabava conseguindo fidelizar e captar recursos, né, com uma certa frequência. E aí eu fico pensando hoje nesse modelo que a gente tem dos editais, que não é uma coisa ruim, porque é uma coisa, na verdade, muito boa, muito importante, que surgiu de uma luta antiga de muitos artistas, mas que acabou que com o passar do tempo ficou meio deformada, assim, a forma como nós, artistas, esperamos só por esses editais, e como esses editais não conseguiram virar política pública e acaba que vira quase que vou dar um dinheirinho aqui para ele, um dinheirinho para ele. Pulveriza, né? Pulveriza e acaba não chegando em todo mundo. E como é que você enxerga hoje esse modelo de edital? Eu senti muito, sabe? Assim, no começo, não. No começo, eu fiz parte do movimento que mudou, inclusive. Primeiro, falar um pouco que quando as leis de incentivo apareceram, foi mais ou menos, eu tinha dado uma parada porque tive filho, e eu achava que assim que eu tivesse filho eu voltava rapidamente, porque eu fiquei no palco e produzindo até 5 meses de gravidez, e aí eu tive que deixar, porque o espetáculo era uma vedete, eu fazia a personagem, era uma vedete, e tinha uma barriguinha assim, né, eu dizia, meu Deus, ninguém vai saber que eu estou grávida, vai todo mundo ficar achando que a vedete não podia ser, né, era aquelas coisas, né, principalmente antigamente que era assim. Mas bom, e aí, nessa época, Walter Holmes, que era cenógrafo, era muito amigo meu, falou, não, você vai passar uns 5 anos. Nada, vou 5 anos sem estar fazendo teatro.
Mas aí terminou sendo 5 anos. E aí, quando você tem filho, você passa a ter uma outra preocupação. Você não é mais só, você tem uma pessoa que depende de você. Sim. E que você não pode se arriscar tanto. E aí eu falei, eu não posso fazer do jeito que eu estava fazendo, de arriscar produções. Então eu preciso, eu vou voltar quando tiver uma perspectiva melhor. E aí vieram as leis de incentivo. Não a federal, porque federal, a primeira que apareceu foi a Sarney, antes da Rouanet. A Sarney, você tinha um certificado. Com aquele certificado, você entregava à empresa, a empresa lhe dava o dinheiro e descontava no imposto de renda. Não tinha controle absolutamente algum. Até hoje ninguém sabe o rombo que foi essa lei Sarney nos cofres públicos. Ninguém sabe, sabe? Eu ia para todas as empresas, indústrias, todas de Pernambuco, eu ia para tudo que tinha, eu ia para fora até da cidade, assim, eu ia atrás de captação, não conseguia nada. E muito inocente, porque eu pensava no correto, no certo. Depois eu via a mutretada que as pessoas faziam, inclusive as empresas, sabe? Inventavam projetos, botavam dinheiro dela para ela mesma, olha, mil coisas. Então, depois da Sarney, que veio a Lei Rouanet, que para a gente também não adiantou muita coisa e a gente não captava, né? Até hoje é isso também. Mas aí começaram a surgir as leis estaduais e municipais. E aí, aqui em Pernambuco, em Recife, principalmente a lei estadual, né, que veio depois da municipal, mas ela veio com um volume maior e era um mecenato. Não existia o Funcultura, existia uma lei de mecenato. E aí, o que acontecia? Você ganhava o projeto, todo mundo, era a coisa mais fácil, era mais fácil em termos, porque tinha defesa oral, a comissão deliberativa ficava na plateia, você ia para o Teatro Real lá e você defendia o seu projeto. Era uma das etapas, evitava laranja. Sim. E você defendia, e se houvesse um questionamento, você resolvia na hora. É como o audiovisual faz hoje em dia. Né? Hoje em dia tem uma defesa oral para o audiovisual. Mas aí a gente conseguia e você saía para captar. E eu adorava esse negócio, porque era como se você tivesse uma carta agora, sabe? Você fosse captar, mas aí agora muito mais fácil, porque você vai captar com uma carta do governo dizendo, meu amigo, você vai ter isso, mas você não vai gastar um dinheiro seu, o dinheiro é do governo. Né? Então você tinha que caprichar nas contrapartidas e escolher a empresa que tivesse a ver com o seu projeto. Né? Os valores da empresa, agregar valor à empresa com o seu projeto também, a gente pensava muito isso. E aí, para mim, assim, eu captei muita coisa para a Rouanet. Na época, eu tinha, depois já no ano 2000, o Teatro Armazém 14, né, que é lá no Armazém 14, passei 11 anos, criei e administrei lá. Durou 14 anos, Paula? Não, foram 11. 11 anos. 11 anos. E aí eu fiz todos com dinheiro de captação. Teve uma época que foi tão bom a história que 2 empresas pela primeira vez brigavam para patrocinar um projeto meu que custava quase 400 mil reais. E eu não acreditava. Pela primeira vez, eu tive o poder de escolha qual a empresa que eu iria querer. Pasmem. A sensação, minha gente, é maravilhosa. A sensação de a gente dizer, agora vou pensar qual que eu vou querer. E era um pouco assim. E aí, só que vários problemas aconteceram, não é? Desculpa a palavra, mas aconteceu, mas era isso mesmo, era roubo mesmo, desvio de dinheiro e um esquema fraudulento entre fiscais estaduais de prestação de contas, auditores, né, produtores e gestores das empresas. Então isso veio à tona, foi um escândalo, e aí a gente formou um grupo e a gente ficou 2 anos dentro da Assembleia Legislativa para alterar a legislação, transformar num fundo para que isso se acabasse. E aí eu entrei em uma dessas empresas que brigou, né, porque queria meu patrocínio. Ela dizia, não, todo ano eu vou lhe patrocinar, então todo ano você vai ter 400 mil para você fazer o que quer. E aí, um dia,
a empresa me chamou e falou assim, olha, eu preciso conversar com você porque a gente precisa ir ao governador porque essa história de acabar com o mecenato. E aí, você precisa ir comigo para gente resolver. Aí eu olhei para ele assim e falei, não vou poder com você. Aí ele, por quê? Porque eu estou liderando esse grupo que é essa mudança. Aí ele olhou para mim assim, tipo, minha filha, você tá doida? Você enlouqueceu, o que aconteceu com você? Aí eu falei, para mim está muito bom, mas não está certo, porque não pode ser dessa forma. Né? Não pode, a gente não pode estar na mão das empresas, a gente não pode estar dessa forma. Bom, e aí a gente batalhou 2 anos e conseguiu Funcultura só fungo. E aí a gente sai da mão das empresas e passa para a mão de uma comissão deliberativa. Então, sai da mão da empresa e passa para a mão do Estado, de uma comissão deliberativa? De uma comissão deliberativa. Que passa a ser soberana. Que passa a ser soberana, não é? Que não tinha edital, como tem hoje, às vezes, Hoje existe a comissão deliberativa, não é? Existe uma comissão de avaliação, que abre edital, as pessoas vêm de vários estados, vários lugares do Brasil, se escolhe por currículo e tal. Não, a comissão deliberativa, ela que julgava os projetos, ela que resolvia, e ela tinha que ser de entidades. Como é hoje, quem faz parte são entidades representativas. Então, assim, às vezes existia um corporativismo grande, e aí a gente começou a brigar contra isso também, a querer alterar a lei para que a comissão deliberativa realmente ela fosse uma comissão que fosse reconhecida pelos artistas, assim, e respeitada pelos artistas. Eu comecei a estudar várias formas disso acontecer, inclusive de votação direta da classe. Mas aí sai e vai para a mão da comissão deliberativa. Então, tipo assim, no Armazém 14 eu tinha de patrocínio R$400 mil, né? O último que eu tinha tido. Quando eu entrei para fazer um projeto, que era um projeto de 3 meses, pelo Funcultura, no primeiro ano eu ganhei 150 mil. No segundo ano, 50, no terceiro eu não ganhei mais. E tinha uma história de dizer, não, ela pode, ela capta, o armazém pode. E aí, por causa desse pensamento que existia, eu fechei o armazém. Né? Eu fechei o armazém, porque eu não podia montar uma estrutura de 800 metros quadrados de espaço, com programação e 1000 coisas que a gente fazia. Eu perdi, né? Fechei, não fechei por causa disso, fechei porque pediram o imóvel, mas assim, eu parei uma programação, porque nos últimos meses, eu que não queria festa lá dentro, eu que não queria certas coisas, eu passei a precisar do dinheiro. Então, eu tinha um teatro que quando eu queria ensaiar, eu tinha que alugar um espaço, porque tinha uma festa e eu ganhava mais dinheiro na festa, e aí eu vendia o meu espaço e eu ia atrás de outro lugar para ensaiar. Então, essa foi a dificuldade, e isso eu sofri na pele, e aí começou o Funcultura cada vez mais produtores, agentes culturais, artistas, começou muito grande volume, né, que surgem a cada ano, e o dinheiro não é aumentado proporcionalmente a isso. Aumentou bastante o dinheiro daquela época para cá, mas proporcionalmente para um estado inteiro não acontece. Então, acontece hoje que para teatro você passa, por exemplo, festival de teatro, você passa no máximo 2, no estado, 3. Então, hoje, o Funcultura é totalmente defasado, o Funcultura não serve para produções maiores. O Funcultura era para ser para espetáculos experimentais, para projetos experimentais, para produtores e artistas iniciantes. Quem tem uma política, como você falou no início, para o Funcultura, mas uma abertura de um mercado que pudesse se abrir para verbas, captações, fora isso, para que você pudesse entrar no mercado novamente. Né? Gente, para você que não conhece, esse aqui é o Profissão Cultura, e a gente está na 2ª temporada, que é só com mulheres da cultura. A gente já recebeu aqui a Cida Pedrosa, a Luciana Azevedo, a Thalita, a Cília Ramos. Hoje a gente está conversando aqui com a Paula de Renault. Então, se você ainda não viu os programas anteriores, assiste.
A gente tem uma outra playlist aqui que é o Teatro a Conta Gotas, que a gente fala só sobre teatro, a gente tem entrevistado uma galera também muito legal, então acompanha a gente aqui nas redes. E se você não sabe o que é a Creativity Cultural, a Creativity é um hub criativo que tem um espaço aqui no centro da cidade do Recife, então se você ouviu qualquer barulho, alguém gritando, carro do lobo, é porque você está no centro da cidade. E aqui funciona escola de teatro para pessoas de qualquer idade, a partir dos 4 anos até a maturidade. A gente também subloca o nosso espaço, a gente diz que é um co-work cultural. Você quer um lugarzinho tranquilo para escrever seu projeto, para ensaiar, fazer um curso, uma oficina, fala com a gente. E a gente também produz de forma sem patrocínio, sem nada, conteúdos para as redes, porque a gente acredita que o conhecimento é uma coisa muito importante. E a gente tem feito essas temporadas com entrevista, porque a memória da cidade, a memória da produção cultural, da criação cultural, está na cabeça de muita gente que fez e que ainda está fazendo. E a gente precisa deixar isso registrado. Paula, e como é que você vê hoje possibilidades para esse mercado? A gente está numa fase de reestruturação, né? É muito difícil, né? Eu sempre sou positiva, sempre. Mas a gente está numa situação agora na cidade onde as pessoas querem produzir, desde a pandemia isso vem acontecendo muito, e a gente não tem teatros, a gente não tem espaços para produção, falando nas artes cênicas, né? Escoar. Então a gente não tem espaços. Então como é que você pode falar de montagem de espetáculos, de você tentar uma captação boa, de você montar um espetáculo maior, de você ganhar aquele mercado que está aí, dá uma aflição, porque a gente vê que as pessoas, desde a pandemia, elas estão ávidas cada vez mais por ver teatro e ver as artes ao vivo também, para estar presentes. Né? Tá aí os espetáculos de fora que vêm em circulação, e eles vêm com dinheiro de editais de circulação grandes federais, né? Que se abriu desde o ano passado para cá. É por isso que a gente tem recebido na cidade tantos espetáculos bons. E aí, quando você pensa, o que você tem na cidade? O que você tem no estado, na cidade, para que impulsione, né? Então, que a gente possa... eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar numa produção, eu não quero entrar no Full Cultura, nem vou esperar. E hoje em dia, se você espera, você não faz nada, né? Tem uma coisa... E mesmo assim, o dinheiro é pequeno. Mas, assim, eu vou procurar dinheiro de outra forma. Mas o meu espetáculo, eu vou produzir um espetáculo de teatro, dança. E aonde é que eu vou colocar e fazer temporada? Aonde que eu vou fazer temporada? Você não consegue temporada de mais de 2 dias, 3 dias ou 4, estourando um espaço. É verdade. Sabe? Não há espaço. Então, a gente criou, houve uma mudança, está havendo uma mudança, eu tenho sentido um pouco isso, nos jovens que fazem e nos jovens que vão assistir teatro, né? Porque é ali onde tem a formação do público, muito isso, que a produção midiática, que a gente chama, é muito assim, as pessoas vêm, os atores se juntam em grupo, montam um espetáculo, então passa 1 mês ensaiando, aí faz 3 apresentações, às vezes é uma numa semana, outra noutra, ou em meses diferentes, ou não sei o quê. O espetáculo não amadurece, não tem tempo para convivência, para amadurecer aquele grupo, para o espetáculo melhorar. Vão os amigos, porque os amigos, sim, você consegue em 3 apresentações, imagina, um elenco de 10, você lota, para um teatrinho pequeno de 100 lugares, né, você lota, 90, você lotou, sai todo mundo feliz, o elenco sai feliz, se amostrou, todo mundo se amostrou, já mostrou suas potencialidades, se amostraram suas potencialidades e tudo mais, e aí, parte para outra coisa, vamos montar outra coisa. E aí aquela montagem que cada um leva a sua roupa, que cada um faz uma coisa, que chama na brodagem que na bilheteria divide nessa mesma proporção, e a gente não sai do canto que a gente está rodando nesse mesmo local de
para onde nós vamos produzir, aonde nós vamos colocar nossa produção, sabe? Então, por exemplo, eu quando penso e trabalho hoje num festival, e eu deixei o Janeiro de Grandes Espetáculos e comecei um outro pequeno, e eu queria pequeno e eu não queria ir para os teatros, porque eu sabia que não poderia ir para dentro do teatro. Nem eu ia ficar dependendo dos teatros. Então, eu tenho feito coisas muito, o festival pequeno, com verba do exterior, assim, de colaboração com outros países. Tenho conseguido alguns projetos legais e conseguido isso, consegui fazer 2018, pequenininha, 2019, 2022, bem pequeno, mas fugindo do teatro e fugindo de uma estrutura que eu não vejo para onde correr. Sim. Aqui, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente tem que potencializar, infelizmente, a gente voltar e trabalhar com uma lei de cultura que não funciona para a gente, que é a Rouanet, não funciona por causa da visibilidade que as empresas não têm nos projetos de artes cênicas. Então, se não tem visibilidade, mesmo que o dinheiro não seja dela, seja do governo, ela não apoia. Então, esse é um problema, né? Então como dar visibilidade, né? Porque você falando na estrutura que vocês tinham anteriormente, se vocês conseguiam fazer com que as empresas fossem vistas, então era interessante para elas ir lá e dar o dinheirinho. E é meio que agora a gente não aprendeu a fazer isso, assim, a geração que veio depois de vocês, a gente não aprendeu esse modus operandi, né, de fazer com que o trabalho da gente tenha relevância, seja importante, as pessoas queiram ver e as empresas enxerguem valor nele. Sim, né? E ainda tem uma coisa que mudou muito agora, né? As empresas agora estão preocupadas, antes era na marca, que era uma coisa, e agora o que é que vai acrescentar, né, de valor, que também, só por ser teatro, a arte agregava esse valor, e agora não. Agora é uma responsabilidade social, ambiental, não é? Então, mudou toda essa consciência também. Então, como que você vai vender nessas características? Então, às vezes, o seu projeto já é a contrapartida, não tem contrapartida, porque o seu projeto já é toda uma contrapartida. Se você faz um espetáculo todo de graça no meio da rua, meu Deus, que contrapartida você vai dar mais? Né? Sim. Mas você tem que agregar outras coisas ali, né? Você tem que falar que é na rua, mas você vai botar coletores de lixo separados, né, de reciclado, para serem separados para poder utilizar o material em reciclagem. Uma série de coisas que você precisa pensar para você levar isso para a empresa e para a empresa aceitar e achar, não, legal. E não é você levar e ela só aceitar, é que cabe à produção um estudo também profundo agora com as empresas, junto a esses conceitos e a missão das empresas com relação a isso, não é? Porque antes era tipo, meu espetáculo, a Souza Cruz, antigamente de cigarro, que era aqui, tinha aqui, né? Uma fábrica, a Souza Cruz vai patrocinar, mas aí eu não quero associar com cigarro, né? Eu não quero associar, então eu não posso ter a Souza Cruz porque eu não quero associar. Por exemplo, já teve espetáculos meus que tinha uma cena que era, eu vou falar o oposto agora, duas personagens que se beijavam, mulheres, e eu fui numa empresa, a empresa estava quase acertando quando me perguntou, quando eu comecei a explicar direito, ele perguntou as cenas, querendo colocar umas merchandising em cena, e aí quando eu falei que tinha cena, mas tem o que aí? Assim, tem alguma coisa de gênero? Eu disse, não, mas tem um beijo, porque o personagem realmente tem, não vou mentir, tem, né? Aí ele simplesmente não, porque a empresa, isso faz um tempo, viu gente, mas assim, a empresa não aceita esse tipo de comportamento, esse tratar disso, porque imagina
Era uma empresa que trabalhava com médicos. Imagine os médicos lá, né? Todos tão sérios, apesar de ver um beijo de duas mulheres, que coisa horrível. Então assim, as empresas também, no meu produto, elas tinham que ter um valor, achar um valor que somasse, que no caso o meu iria afastar a imagem, né? Então, hoje em dia, para você chegar perto da empresa, primeiro você tem que entender os valores dela, a missão dela, e ao mesmo tempo você tem que ver se você pode enquadrar. Então, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu vou ter que agora trabalhar com projetos de meio ambiente para ganhar dinheiro, para poder ter alguma coisa, para poder fazer não sei o quê, né? Você começa a pensar nisso, mas é porque as coisas sempre aqui no Brasil, a gente não tem preparação prévia para você aceitar aquilo como uma coisa normal, e você, não, é normal fazer isso, porque isso não, existem as imposições, e aí nas imposições que é o problema da acessibilidade. Por exemplo, a acessibilidade tem que existir, você não pode pensar, não é que você vai permitir que determinadas pessoas assistam o espetáculo e outras não. Não, todos têm que assistir, né? Então hoje quando uma pessoa diz assim para mim, é um absurdo gastar esse dinheiro com acessibilidade. Não, o problema não é gastar aquele dinheiro com acessibilidade. O problema é que o dinheiro é pouco. E aí, agora, o que é que o governo fez? Fez com que a gente entendesse, e que realmente acontece, que você, para valorizar a acessibilidade, você tem que tirar do pouco que você ganha. Então, joga a acessibilidade, as ações de acessibilidade contra o produtor. E fica uma loucura. E você faz, como assim? A mesma coisa das cotas. Então, não houve preparação para isso dentro da produção. Então, é tudo justo. O que está aí nos editais hoje são editais justos, que tem que acontecer, mas todos estão concorrendo no mesmo balaio de gato, não é assim. Né? Então, a dificuldade hoje que eu vejo no mercado é a gente, como produtor, a gente entender essa mudança que está acontecendo, a gente se aproximar, que empresa se aproximar, porque a gente perdeu isso de poder ir na empresa e poder a primeira empresa receber, porque não recebe mais, você manda por e-mail o seu projeto, né? E assim, de poder convencer pessoalmente a empresa. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Sim. E abrir o mercado e a gente poder, então, nesse entendimento, equilibrar. Né? As leis, os editais, assim, uma política pública que seja mais eficiente atualmente, né? Porque acho que para cada tempo tem a sua necessidade específica, e aí pensar nessa política pública que traga uma renda continuada para os profissionais, mas também esse contato com essas empresas, né? Como é que a gente equilibra tudo, né? Isso. Porque os editais não são política cultural, fazem parte de uma política cultural, mas o que acontece é que os editais passam a ser aquela política cultural. Então, né, é isso que a gente foi ficando reduzido a isso. E o mercado sofreu. As empresas, elas, com as leis de incentivo, as empresas perderam, elas não patrocinaram, a gente perdeu o patrocínio direto das empresas, patrocinavam direto e via lei de incentivo. A gente perdeu essa parte, toda empresa tinha um dinheiro que investia nisso, sabe? Em produção cultural, né? Que colocava a logomarca e que fazia permutas e que fazia aquilo e que dava essa grana, fazia esse patrocínio. A gente perdeu isso e as empresas agora nos seus orçamentos anuais, elas não têm isso porque elas têm só a Rouanet, que é o do governo. Então, como a gente ampliar isso? Agora, como a gente trabalhar isso? Como você falou, você tem uma política pública e você ampliar mercados, né? De outra forma. Então, minha gente, tá vendo muita coisa para a gente aprender, muita coisa a gente tem aprendido aqui nessa conversa com a Paula. Se você está gostando dessa conversa, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas escutem tudo isso que ela está contando aqui. Olha quanta coisa importante que a gente está ouvindo. Compartilha, se inscreve nesse canal. Olha, joga essa conversa aqui para o mundo. E a gente está chegando ao final aqui desse Profissão Cultura, e para finalizar eu quero fazer uma pergunta à Paula, que ela por muito tempo produziu o Janeiro de Grandes Espetáculos, que é ainda, né, um dos principais festivais aqui na cidade de referência. Ela agora produz um outro festival que faz um intercâmbio assim, internacional
com outros grupos. Mas eu queria entender, Paula, qual a principal diferença do janeiro e do resíduo? Assim, primeiro, para te explicar, que quando eu saí do janeiro, e eu saí porque o janeiro estava se tornando muito, muito grande, sabe? E eu comecei, a gente começou a se perder, o Paulo e Carla, no que cada um queria e buscava. E eu não estava mais feliz no que eu estava fazendo ali. Apesar de adorar, né, eu sinto falta de janeiro até hoje, assim, da convivência com os grupos novos, de entender tudo. E eu, Paulo e Carla, a gente muito amigos até hoje, a gente se fala muito, a gente dá opinião um para o outro e tal. Não foi nada disso. Mas assim, aí quando eu saí, 17 anos você trabalhando em festival, e eu adoro trabalhar em festival, e eu trabalhava na parte internacional também, a gente fazia parte do núcleo dos festivais internacionais. Sim. De artes cênicas, que tem 8 festivais no Brasil, e o Janeiro fez parte disso. E aí eu viajava muito, eu viajava, Carla também, Paulo também, né, mas eu viajava mais e eu ficava mais com a curadoria internacional. Sim. E aí eu não queria perder isso, porque 17 anos de produção, quando você sai da produção, você sai sem fundo de garantia, sem aviso prévio, 17 anos, não é? Que você não viu seu filho crescer, não passou umas férias, quando tocava a musiquinha de Natal, eu já tremia todo, não comprava um presente de Natal, porque era quando estava finalizando mês de dezembro, no começo de janeiro, teve o janeiro, então era a pior fase de produção, né? 17 anos dessa forma, mas assim, aí quando eu deixei o janeiro, eu queria continuar fazendo o festival, né? Aquilo estava em mim, tá? Mas eu queria... O janeiro funcionava quase como uma feira de negócio, né, Paulo? Eu lembro que tinha um período assim que eu trabalhava no Sesc, e assim, o Sesc trazia curadores do Brasil todo, e os espetáculos que aconteciam ali no janeiro, às vezes eles circulavam com esses curadores que vinham, né? Sim, sim. Inclusive é importante a gente dizer isso, que foi o primeiro festival no Brasil que a gente pensava se a montanha não vai, Maomé vem para a montanha, né? Então, tipo assim, as pessoas mandavam os projetos para os festivais e ninguém conseguia, ninguém nem via, ficava aquela pilha de DVD, minha gente, era DVD para ver, ficava aquela pilha ali. E aí a gente teve a ideia, vamos chamar os programadores para vir para cá, e a gente começou, e foi um trabalho de convencimento, e a gente trouxe os maiores curadores dos maiores festivais para cá, inclusive do núcleo todo, tanto é que o janeiro depois entrou no núcleo, e aí a gente fez uma seleção, da seleção do janeiro, e a partir daí, com a vinda dos curadores, e os Sescs vinham sempre, as pessoas de várias partes do Brasil, do Sesc, e Festival de Curitiba, Festival de São Paulo, Festival do Rio, São José do Rio Preto, assim, muita coisa. E espetáculos começaram a sair para os festivais, né? E começaram a daí tomar um rumo e começar a fazer circulação nacional através do janeiro, né? Muitos grupos começaram a circular através do janeiro. E aí, mas aí eu fiquei com isso, então eu quis montar um espetáculo, um festival, que eu contribuísse e que eu trouxesse algo a mais, complementasse o que já existia. Uhum. Porque a gente tem ótimos festivais, como a gente tem FETEAG, que tem um braço em Recife que é muito bom, o Trema, né, que não teve mais que Pedro Vilela está em Portugal, mas o Trema é excelente, o próprio Janeiro, assim, vários de teatro que já cumprem aquilo. Então, eu pensei que existe uma lacuna, na época existia a lacuna de trabalhar com a parte internacional numa proposta de internacionalização das nossas artes cênicas, entendendo que vários passos têm que ser tomados, como você tem que instrumentalizar a produção local, você tem que capacitar para entender o que é e de que forma você sai daqui para o exterior para circular, né? Então, assim, a primeira coisa minha foi internacionalização, a via de mão dupla. Vamos trazer os estrangeiros para cá, tal, e vamos levar também para lá
um dia. Nesse um dia, eu fiz uma perspectiva de 5 anos a 6 anos, né, fazendo planejamento para isso, que a pandemia estragou, claro, né, total. Uhum. Então, e nesse objetivo, esse objetivo de capacitação, de troca e residência. E a gente poder ter esse contato e a gente poder trocar, tanto o artista que vem para cá e não passa só 2, 3 dias, fica aqui uns 15 dias numa residência, e que o artista possa, de fora, entender o que é isso aqui, para que ele possa sair daqui e levar algo daqui da nossa cultura, e também conhecer artistas que ele possa depois tentar algum trabalho de colaboração. Uhum. Então, um projeto de residência artística, de colaboração, de troca. Então, a gente mudou paradigmas quando a gente abriu o festival na sua primeira edição com uma palestra sobre internacionalização das artes cênicas com o Ivo Horvat, que é uma agente cultural que trabalha com internacionalização na Europa, assim, de primeira linha, uma profissional maravilhosa, que a gente conseguiu fazer um projeto que ela circulou em 5 festivais no mundo. Né? E aí várias residências eu trouxe com o pessoal da Polônia, tal, e agora, em dezembro, eu vou fazer um projeto com uma colaboração da Argentina, sim, um festival que vai ser em Santa Amaro, na vila que a gente chama, que é aquele quarteirão em frente da TV Jornal ali. Sim. Com a dramaturgia baseada na história da vivência dos moradores daquela ilha, interpretada dentro das próprias casas dos moradores. Então, a mulher que quebra paradigma, minha gente. Fugindo dos teatros, eu não posso ficar na fila dos teatros, tem que inventar qualquer coisa para sair dos teatros. A definição de inovação, Paulo de Renault. Mas eu estou muito contente assim, de poder fazer isso com o Reside. E tem uma coisa assim que a idade traz também, que é você ter paciência nas coisas, apesar de eu ser ansiosa porque eu quero fazer, né? Mas essa ansiedade interiormente assim, é uma calma na produção, porque eu quero fazer aquilo, eu sei como eu vou fazer, sei o que é que eu quero, mas eu sei que vai demorar algum tempo. E às vezes eu acho que, por exemplo, eu nem tenho tanto tempo assim, eu estou com a data de validade já mais ou menos, né, já quase vencendo. Mas eu acho que a gente tem que buscar essas alternativas, porque eu acho que se a gente não tiver sonho para sonhar, a gente não vive bem, sabe? A gente não é feliz, a gente não é leve, a gente tem que ter sonho para sonhar. E dentro do que a gente faz de produção, trabalho artística, a gente tem que viver sonhando e tentando realizar. E aí é que vem a sua felicidade quando você vê que você conseguiu realizar de fato. Então, sonho para sonhar e que você torne-os possível. Né? E é isso, minha gente bonita. Eu queria agradecer a Paula de Renault por essa conversa maravilhosa. Agradecer a você que chegou até o final dessa conversa. Muito obrigada. E, Paula, quais são as suas palavras finais? Olha, eu queria dizer para o pessoal assim, que está assistindo que a gente precisa, tanto os artistas que estão assistindo, que a gente precisa se inteirar muito de política cultural para que a gente possa intervir, que a gente possa contribuir, porque é a vida da gente que está em jogo. Para as pessoas que não são artistas, mas que gostam da arte, que gostam de assistir espetáculos, shows musicais, prestigiem sempre, porque a gente precisa do público, não é? E a gente precisa cada vez mais. Se teve uma coisa que nunca mudou em todas essas décadas, é a necessidade que a gente tem do público. E em 40 anos, o meu trabalho é ir atrás do público, né? Porque a gente depende do público. Então, para a gente é muito importante isso. Então, agradeço demais assim, essa chance de falar sobre minha vida, né? Como você diz, é memória. Daqui a um tempo ninguém sabe quem eu sou, o que é que eu fiz, e lá o que a gente faz é muito efêmero, então agora tá registrado. Mas agora está registrado. Viva, estarei lá na memória, graças a você. Beijo. Obrigada. E até o próximo Produção Cultura, minha gente.